Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema é triângulos. A gente vai resolver alguns exercícios de fixação com o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. A habilidade da aula é reconhecer os triângulos e os retângulos e aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. Então olha só, o que fala o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras fala assim, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que significa isso daqui? Então, primeira coisa, todo triângulo vai ser retângulo quando ele tiver esse quadradinho aqui. Esse quadradinho, vou colocar aqui na ponta, ele indica o ângulo de 90 graus. E o triângulo é retângulo quando ele tem esse ângulo de 90 graus. Tá bom? Quem são os catetos e quem é a hipotenusa nesse triângulo aqui? Então, os catetos são os lados do triângulo que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. Quem está adjacente é estar ao lado, é o 8 e esse Czinho aqui. Esses aqui são os catetos, tá? 8 e C são os catetos. E o 12 vai ser a hipotenusa, tá? Então, esse é a hipotenusa, esse é cateto e esse é cateto. A hipotenusa ela está à frente, oposto ao ângulo de 90 graus. Eu posso fazer uma seta aqui saindo do ângulo de 90 graus e a seta aponta quem é a hipotenusa. Tá bom? Então, olha só. É a soma, uma continha de mais, do quadrado dos catetos, né? Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou replicar ela aqui embaixo. C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a H ao quadrado. Beleza? Então, quem são os Cs? Um C eu não sei o valor. Está representado pela letra C. Então, continua sendo C, tá bom? Mas o outro C é 8. Então, vai ser, no lugar do C, eu vou colocar 8 ao quadrado. E o outro valor, que é a hipotenusa nesse triângulo aqui é 12. 12 ao quadrado. Tá bom? Fiz a substituição, agora é só eu resolver as contas. Então, o C eu não sei quem é, eu só copio, continua sendo C. 8 ao quadrado, para quem não lembra, 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Né? Então, no lugar do 8 vezes 8, eu vou colocar aqui, 64. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Então, no lugar do 12 aqui, eu vou colocar 144. Beleza? Então, olha como é que ficou a equação. C ao quadrado mais 64 é igual a 144. Ou seja, ele quer saber qual valor que você somar com 64 vai dar 144. Então, a gente vai fazer conta de menos, né? 64 menos 60, 144 menos 64 é 4 menos 4 é 0. 14 menos 6, o 4 não dá para tirar 6, então junto do lado, 14 menos 6 vai dar 12, 8, né? Vai dar 80. Então, esse C aqui, ele é equivalente a 80, C ao quadrado é igual a 80, tá bom? Notem que eu quero descobrir qual que é o valor do C, não do C ao quadrado. O C ao quadrado eu sei que é 80, tá? Como é que vai ficar esse ao quadrado aqui? Esse ao quadrado, na verdade, ele pergunta qual número, C ao quadrado. Qual número vezes ele mesmo, qual número vezes ele mesmo é igual a 80? Lembre, quando eu faço qual número vezes ele mesmo, é descobrir qual que é a raiz quadrada de 80, porque a raiz quadrada de 80 é um número vezes ele mesmo. Aqui eu não sei quem é, no caso é o C, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar a raiz quadrada de 80. Bem, 80 não é um quadrado perfeito, então para eu descobrir a raiz quadrada de 80, eu tenho que fatorar, né? 80 dividido por 2 é 40, 40 dividido por 2 é 20, 20 dividido por 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais para cá. C é igual. Vou juntar parzinho, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Juntei o parzinho e coloquei aqui.
Juntei mais um parzinho, coloco aqui, 2 ao quadrado. Vezes o 5 que está sozinho, né? Então, quanto que vai ficar essa raiz quadrada? Ó, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse 2 aqui, ele sai da raiz. Esse outro 2 aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tá bom? Esse 5 não tem raiz quadrada e ele não formou parzinho aqui na fatoração, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Ele continua dentro da raiz quadrada, que é 5. Beleza? Então, ó, 2 vezes 2 é 4 vezes raiz quadrada de 5. Então, aqui, ó, o valor do C é igual a raiz quadrada de 80 ou é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 5. Beleza? Então, parece um problema simples, mas olha quanta coisa a gente aprende. Ó, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, potência, né? Potência, subtração, raiz quadrada, fatoração. Beleza? Coloquei mais alguns exercícios aqui. Então, ó, nesse exercício a gente determina qual que é o valor do cateto aqui, né? Então, qual que é o cateto? Então, nesse outro exercício, a gente vai determinar qual que é o valor da hipotenusa. Ó. O valor que eu tenho que determinar aqui é a hipotenusa. A equação sempre vai ser a mesma. Ó. Sempre vai ser a mesma equação. C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a H ao quadrado. Beleza? Então, vou colocar ó, um C aqui vale 5. Vai ficar 5 ao quadrado. Mais o outro C vale 12. São os números que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus. São os ângulos que estão ao lado do ângulo de 90 graus. Que é igual a hipotenusa. Quem é hipotenusa? Ó, quem está à frente ao ângulo de 90 graus. Então, vê que o ângulo de 90 graus é a nossa referência para a gente saber quem são os catetos e quem é hipotenusa, tá? Então, vamos lá. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, debaixo do 5, vou colocar 25. Mais 12 ao quadrado, que é igual ao quadrado. 12 vezes 12, que é igual a 144. Que é igual a H ao quadrado. Então, ó, 25 mais 144 é, vamos armar a conta aqui. 5 mais 4 é 9, 4 mais 2 é 6 e 1 mais nada é 1. Então, 25 mais 149 é 169, que é igual a H ao quadrado. Beleza? Então, ó, o que esse H ao quadrado representa? Ó? Qual número vezes ele mesmo, no caso representado pela letra H, qual número vezes ele mesmo, que é igual a 169. Coloquei a resposta já, né? Então, ó, 13 vezes 13 é igual a 169, tá bom? Então, esse ao quadrado aqui, ele representa isso aqui, ó. H é igual, qual que é a raiz quadrada de 169? Foi essa pergunta que eu fiz aqui ao lado, né? Qual número vezes ele mesmo que é 169? Nesse caso é 13. Sempre fatora que dá certo. Nesse caso eu coloquei direto porque o 13 é um número primo, né? Na fatoração vai ser 13 mesmo. Então, beleza, ó. Olha só, o exercício anterior. Ele pediu qual que é o cateto, tá bom? No cateto, vou até colocar de outra cor aqui. Quando eu quero saber o cateto, a gente tem que fazer uma conta aqui, ó, de subtração, conta de menos. Beleza? Quando eu quero determinar quem é a hipotenusa, eu tenho que fazer aqui, ó, conta de mais. Beleza? Então, olha só, que simples, né? Potência, conta de adição e raiz quadrada. É isso que eu preciso saber calcular para resolver o teorema de Pitágoras. Tá bom? Vou fazer mais um exercício com vocês aqui e vou dificultar um pouquinho. Ó. Agora eu coloquei raiz quadrada. Como é que vai ficar aqui? Ó?
Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem são os catetos? Ó, quem está adjacente ao ângulo de 90 graus. Quem está ao lado. Ó. 1 é raiz quadrada de 17. Coloco entre parênteses aqui. Mais m ao quadrado. Que é igual a h ao quadrado, no caso. A hipotenusa, quem está à frente ao ângulo de 90 graus. Nesse caso é o raiz quadrada de 26. Tá bom? Então, olha só. A raiz quadrada, quando ela está elevada ao quadrado, raiz quadrada de 17 é igual a raiz quadrada de 17 vezes raiz quadrada de 17. Beleza? Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, para eu determinar a raiz quadrada, eu não tenho que determinar o número vezes ele mesmo? Então, quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar essa raiz com esse ao quadrado, tá? Porque eles se anulam. Então, se eu cortar essa raiz quadrada com esse ao quadrado, só vai sobrar o 17. Ó. Porque o que é o 17 ao quadrado? Eu vou fazer 17 vezes 17. E depois, o que é a raiz quadrada? Eu vou ter que voltar um passo. Então, raiz quadrada, quando está elevada ao quadrado, eu posso cortar. Tá? Então, vai ficar aqui. Ó. Essa raiz quadrada de 17 vai ficar 17. Mais m ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 16, eu corto com a potência 2 também. Ó. Aqui eu cortei. Vai ficar 26, desculpa. Então, ó, essa equação 27 mais qual número que você soma com 17 que vai dar 26? Conta de menos, ó. 6 não dá para tirar 7, né? Então a gente pode juntar aqui o 26 menos 17, né? Que no caso aqui vai dar 9. Então, ó, qual número que eu somo com 17 que vai dar 26? Esse número é 9. Então, m é igual a 9. M ao quadrado, né? Então, ó, notem que a incógnita está elevada ao quadrado. A gente vai fazer 9 na raiz quadrada. Ó. M é igual a raiz quadrada de 9. Ó. Raiz quadrada de 9, eu tenho que lembrar qual número vezes ele mesmo que é igual a 9. Que número que é esse? É 3. Então, m é igual a 3. Então, só fazer um adendo aqui, ó. O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada é um quadrado em que a área do quadrado vale 9. Ó. O que é a área? Isso daqui, ó. Dentro desse quadrado eu tenho 9 quadradinhos. Então, para eu saber qual que é a raiz quadrada de 9, eu tenho que lembrar qual que é o valor do lado de um quadrado que tem área 9. A área é 9. Qual que é o valor do lado? 3. E 3 vezes 3 é 9. Tá bom? Então, isso aqui é bom ter na cabeça, ó, para a gente só fica falando, é o número vezes ele mesmo. Tem que lembrar um pouquinho da geometria lá do quadrado, né? Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem são os catetos? Um cateto aqui é o 2x, vai ficar 2x ao quadrado, mais o outro cateto é x mais 3. X mais 3 ao quadrado. Quem é hipotenusa? Ó, quem está à frente. X mais 9 ao quadrado. Tá bom? Então, só para lembrar, o que é 2x ao quadrado? Entre parênteses, né? É 2x vezes 2x, ó. Beleza? Então, ó, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Mais x mais 3 ao quadrado. O que é x mais 3 ao quadrado? X mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. Então, ó, distributiva. Lembram da distributiva? X multiplica x é x ao quadrado. X multiplica 3 é 3x. O x multiplicou todo mundo que está no segundo parênteses. Agora vamos para o 3. Ó. 3 vezes x mais
3x. 3 vezes 3 é 9. Então, eu posso juntar esse 3x com esse 3x, vai ficar 6x. Lembrando que eu não posso somar esse x com esse 6x, porque esse x está elevado ao quadrado e esse x está elevado a 1. Então, olha só, x mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 6x mais 9. Olha que complexo essa atividade, né? Quero fazer a mesma coisa com x ao quadrado. Ó. X mais 9 ao quadrado é igual a x mais 9 vezes x mais 9. Então, ó, x multiplica x, x ao quadrado. X multiplica 9 mais 9x. O x multiplicou todo mundo? Sim. Então, vamos para o 9. 9 vezes x é 9x. 9 vezes 9 é 81. Então, vou pegar tudo isso daqui. Eu posso juntar. O 9 mais 9 vai dar 18x, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 18x mais 81. Então, tudo que deu aqui, eu vou colocar aqui embaixo. X ao quadrado mais 18x mais 81. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui está meu sinal de igual, né? De um lado da equação, eu vou colocar os valores de x ao quadrado e x. Do outro lado, eu vou colocar os números. Então, ó, x ao quadrado está aqui já, x ao quadrado. O x ao quadrado já está do lado certo, eu copio. Mais 6x também está do lado certo, eu copio. O x ao quadrado aqui está do lado errado, eu vou subtrair, ó, vou mudar ele de lado e ele muda o sinal. 18x também está do lado errado, vou colocar do outro lado. Menos 18x, mudei o sinal, né? O 81 está do lado certo. Copio sem mudar o sinal, ó. Quem falta mudar de lado é o 9. 9 muda de lado, muda o sinal. Tá bom? Vou juntar quem dá para juntar. Esse x ao quadrado é positivo, eu posso cortar com esse x ao quadrado que é negativo. Vai ficar aqui, ó. 4x ao quadrado. 6x menos 18x é menos 12x. Tá bom? 81 menos 9 é igual a 72. Beleza? Então aqui, ó, cai numa equação de segundo grau. Conforme o objetivo é a gente calcular só o Pitágoras, né? Eu vou deixar esse para uma próxima aula de equação de segundo grau. Mas vejam a complexidade dele, né? A gente fez distributiva e resolveu a distributiva, caiu numa equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau a gente encontrar um x1 e um x2, duas possíveis soluções para esse problema nosso, tá bom? Então, ó, coloquei mais um exemplo aqui, onde não tenho nenhum dos dois catetos, tá? Só que notem que aqui é C e aqui é C. Quando eu tenho dois lados iguais, isso aqui significa que esse triângulo, além de ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles com dois lados iguais, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer? C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Então, quem são os catetos? Os catetos é esse C e esse C. São os lados adjacentes. Quem é a hipotenusa? Ó, quem está à frente ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o 6. Conforme os adjacentes já estão representados pela letra C, na equação é só copiar, ó, C ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a hipotenusa, que nesse caso é 6 ao quadrado. Beleza? Então, o que eu faço nesse caso? Primeiro, eu vou resolver aqui, ó, fazendo duas partes. Vou resolver o 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, e 6 vezes 6 é 36. Então, debaixo do 6 ao quadrado, vou colocar o 36. O que eu posso fazer com esse C ao quadrado mais C ao quadrado? Se a letra fosse diferente, eu não poderia fazer isso. Mas conforme as letras são iguais, eu posso pegar e fazer isso daqui, ó. 2 vezes C ao quadrado. Ou seja, eu tenho 2 Cs ao quadrado aqui em cima. Beleza? Depois que eu juntei, o que eu faço? Ó, se 2 Cs valem 36,
Um c ao quadrado só vai valer quanto? Ó, se 2 vale 36, eu posso pegar o 36 e dividir por 2. 36 dividido por 2 é 18. Então, c ao quadrado é igual a 18. Beleza? E por último, c tá ao quadrado, eu vou fazer raiz quadrada de 18. Quem que é a raiz quadrada de 18? Ó, tem que fatorar. 18 dividido por 2 é 9. 9 não dá para dividir por 2, que 9 é ímpar, né? Dá por 3. 9 dividido por 3 é 3. Dá para dividir por 3 mais uma vez. Chegou no 1, eu paro. Ó. Faço uma linha aqui. A minha raiz ela é quadrada, porque o c era quadrado. Então eu tenho que juntar de parzinho. Ó. Quem deu parzinho aqui? Ó? O 2 não fez parzinho, mas o 3 fez. Eu coloco 3 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, c é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, tá bom? C é igual a 3 ao quadrado é 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Então esse 3 que está com potência 2, podemos dizer que ele sai da raiz quadrada. E o 2 que está sozinho, ele continua sozinho dentro da raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 18 é 3 vezes a raiz quadrada de 2, tá bom? Então, quando tem duas letras que repetem, eu posso considerar que esse daqui é um triângulo isósceles. Além de quadrado, ele é isósceles. Tá? Beleza? Então, esse foi o último exemplo. Na dúvida, pode perguntar. Beleza? Boa aula.